Primeiro, espiritismo é religião ou não? Então, espiritismo, na verdade, não é religião, é uma doutrina. Eles falam que é uma doutrina, mas hoje em dia virou uma religião. Você não vai chegar e falar assim, qual que é a tua religião? Eu não tenho religião, mas eu sigo a doutrina espírita. Você não vai falar isso. Então Sou espírita. Por que aconteceu isso? Porque na época do materialismo, né, em 1800, quando Allan Kardec começou a querer... começou a perceber que existia uma movimentação dos espíritos, começou a codificar a doutrina espírita, para não ter que explicar a história inteira, porque é meio monótona. Mas nasce com ele o espiritismo? Ele foi assim, o Allan Kardec era um cara inteligente pra caramba, discípulo do Pestalozzi, o cara era mó crânio, super cético, e ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa que não tinha explicação, que era a mesa de 300, 400 quilos que levantava e girava E ele nos via bailes. E aí ele falou assim, eu não acredito nisso, eu vou ver. Ele foi lá ver tá. e viu que de fato estava acontecendo e começou a ver que existia uma inteligência por trás disso. Aí ele começou a se comunicar com os espíritos, do tipo assim, B era 2 porradinhas, A era 1, tudo. E aí depois ele percebeu que tinha algumas pessoas que tinham uma sensibilidade para captar essas mensagens desses espíritos. Porque assim, como é que funciona a mediunidade, né? Eu sou médium, eu vejo, ouço espíritos, faço psicografia, eu tenho várias mediunidades, eu tenho a de cura, tenho todas as que tem no livro dos médiuns. Mas não necessariamente uma pessoa tem todas essas... Não. Na verdade, assim, todo mundo é médium, porque Allan Kardec concluiu o quê? Que no mínimo, pelo menos um pensamento de um espírito você recebe. O quê? Todo mundo recebe Mas eu intuição. achando que é meu? Sim, normalmente sim. É aquela intuição? Sim. Dá um Isso. exemplo. Não assim. tem umas intuições assim? Tem, mas várias. Várias. Isso Mas daí. dá um exemplo. Isso daí. Por exemplo, você tá indo pra tua casa e você, de repente, vê um caminhão do correio. Aí você lembra que você tem que pegar uma encomenda na portaria do seu prédio. Isso é uma coisa. Agora você tá indo pra tua casa e sem ver caminhão do correio, você, de repente, lembra da encomenda. Isso daí foi uma intuição, porque seu cérebro não é super avançado pra tá procurando o que fazer. Só se você parar ou e aquele pensar. que você faz sempre o mesmo caminho e vem... Isso. Cara, hoje eu vou fazer outro caminho, É. não sei por que eu quero fazer outro caminho. Isso, ou às vezes você sabe que aquilo ali vai dar errado ou vai dar certo e você não sabe de onde surgiu esse negócio. Então, essa é a intuição. Normalmente é minha mulher falando. essa mulher, mas a mulher deve ter intuição mais aguçada, porque é sempre assim. Eu acho que sim, né? Eu acho que mulher tem uma intuição um pouco Talvez ela preste maior. mais atenção, né, na intuição, porque os caras são mais Então, teimosos. todo tal. mundo, então, é médio nesse sentido de... Por isso que Allan Kardec fala que todo mundo é médium. Mas aí o que acontece? Existe uma diferença. Por exemplo, a visão. A gente está olhando aqui as luzes, né? Elas entram na nossa Tá retina. falando luzes, tudo. A visão é assim, ela entra na retina, vai para o cérebro aqui, pro lobo occidental, né? Alguma coisa assim, e ela é processada aqui. Então, na verdade, o olho serve para captar a luz e o cérebro para processar. A mediunidade é a mesma coisa. A glândula pineal, que fica mais ou menos no centro aqui, ela capta os sinais da outra dimensão, que é o mundo espiritual, né? que é uma dimensão já compreendida por alguns físicos que estão falando bastante agora sobre a teoria das cordas, entendeu? Os americanos, eu estava vendo esses dias... A gente até estava discutindo se a matéria escura não seria uma coisa desse mundo espiritual, né? O livro dos espíritos diz que não existe matéria vazia, não existe nada vazio. Tudo que a gente vê é que a gente não consegue ver. Porque o nosso olho físico, ele foi desenvolvido ao longo de milhares de séculos e anos para viver na Terra. Então, por isso que a gente saiu da água, né, com os animais, na teoria da evolução, tá correta, segundo até os livros de Chico Xavier, embora tenha algumas coisas faltando, que lá estão bem explicados nos livros de Chico Xavier, que a gente pode falar sobre isso também. Mas aí, o que acontece? Quando nós saímos da água, a gente desenvolveu o nosso olho físico para ver bem as coisas aqui, etc. Mas isso não quer dizer que o mundo é isso que a gente vê. Tanto que a gente não consegue ver o raio-x, infravermelho e nem infravermelho, o raio gama, a gente não vê um monte de coisa, né? Ondas também, ondas eletromagnéticas, a gente não consegue ver isso com o olho. Então, assim, nós somos muito incapazes perto do que é o mundo e a imensidão. Mas aí... Voltando lá, então nós temos... E aí essa teoria das cordas, eles falam, na verdade, você estava vendo esse dia no Discovery Channel, os americanos falando lá que um dos caras que está defendendo essa tese, ele fala assim, ó, inclusive tem uma dimensão aqui conosco. Ele está falando do mundo espiritual, que é a lógica, né? Então o mundo espiritual, ele está aqui conosco, o cara querendo ou 10 não. ou 12 dimensões, né? Exato, é isso aí. Existem, né? E aí, o que é a mediunidade? É você ter esse receptor, essa glândula pineal, diferenciado, que consegue captar esses sinais e processa no cérebro. Tá. Então, quando as pessoas vão lá, eu sei que eu vejo toda hora, a pessoa chega lá e fala, Eduardo, eu quero melhorar minha mediunidade. Eu chego e pergunto pra ela assim, tá doendo algum dos lados da sua cabeça? Ela fala, tá doendo esse. Por quê? Porque
quando os espíritos vão desbloqueando a mediunidade da pessoa, eles desbloqueiam o cérebro, porque são os neurônios que processam, da mesma forma que processam um monte de informação, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, o nosso raciocínio, as nossas memórias, todos os processos em si. Então, assim, a mediunidade, ela é, por exemplo, qual que é a diferença? Se você pegasse o corpo de Chico Xavier, que óbvio que já tem treino de composição, mas ele tinha grandes modificações biológicas em relação às outras pessoas, que a gente não tem essa capacidade porque nós estamos começando a entender o cérebro, né? E ainda bem no básico, mas o cérebro é altamente complexo e a glândula pineal também. Então, assim, só fazendo um adendo aí, tem um livro de Chico Xavier que ele fala sobre as funções da glândula pineal, isso em 1945, acho que só agora que a medicina foi descobrir. Então, como é que Chico Xavier sabia disso e colocou isso no livro dele? Que era de André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier, né? Inclusive tem americanos estudando esse livro, porque eles falaram, como que o cara conseguia saber disso há 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, e só agora isso foi descoberto, que de fato essa glândula pineal tem tais funções que estavam descritas naquele livro. Então você vê que é o seguinte, o cara pode chorar, pode falar o que for, espiritismo, mano, é a razão. Eu sou um cara super cético. Eu não acredito em nada que não tenha lógica. Comigo não tem pozinho mágico, não tem essas coisas. Eu não sou um cara burro. Entendo de qualquer assunto, a gente pode falar aqui desde menstruação até combustível de avião, estudei pra caramba um monte de coisa. E eu falo pra você, o espiritismo tem lógica. Senão eu nunca seria espírita, né? Então quando eu conheci o espiritismo, eu fiz essa primeira pergunta. Falei assim, putz, vai ser igual todas as outras religiões. Os caras vão falar coisa que não tem sentido. E até hoje eu não encontrei nenhuma contradição dentro da doutrina espírita.